Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Carol Strussmann. Estamos começando mais um De Bike Pod. E do outro lado, Rayane Teles, lá de BH. Oi, Ray, tudo bom? Tá na escuta? É um prazer mais uma vez estar conversando aqui de bike, esse assunto gostoso com a minha amiga Carol Strussmann e todo mundo que está acompanhando a gente aí online, no Facebook, na rádio EO. É isso aí. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Eu vou começar contando um caso que eu acho que ilustra bem o motivo da gente estar aqui conectado aí com os nossos, web ouvintes. Que a minha teoria é que a bike é o instrumento da felicidade, né? Estava eu, Carol Strussmann, dentro de uma grande loja esportiva, na manhã de quarta-feira, ontem, no caso, mas como você pode escutar depois, enfim, numa manhã chuvosa de quarta-feira, de uma quarta-feira de verão aqui em Porto Alegre, e aparece a Luísa. Depois eu fiquei sabendo que a Luísa era a Luísa, né? E estava lá para comprar uma bike. Mas quem ela foi encontrar? Eu, né? Daí ela me contou que no domingo ela pedalou com um amigo numa bike que tinha que, com a mão, assim, mexer a corrente para trocar as marchas. E ela estava indignada porque era o amigo que trocava as marchas, não quando ela queria trocar as marchas. Daí eu me atravessei na frente do vendedor para explicar. Para tudo, eu vou dizer como é que é as marchas, porque eu já penei muito, porque eu não sabia trocar as marchas na bicicleta. E daí eu dei uma explicação bem feminina de como se troca as marchas. E daí a gente começou a conversar. E ela andava com aquela bike para cá e para lá. E ela escolheu a bike dela. Já providenciou uma cestinha, já buzina e capacete. E saiu pedalando. E daí nós, né? Pô, tá chovendo. Ela, não interessa, vai ser só felicidade. Então, é isso que eu vejo, assim, ó. Quem sobe em cima de uma bicicleta sai sorrindo. E eu começo com esse super exemplo aí da Luísa, que já disse, estou pedalando e vou escutar o programa. Então, um abração, que mais pessoas se motivem aí com essa felicidade da bicicleta. E também já vou começar, porque eu adoro abraços, né? Vou começar mandando um abraço para a Alane, ela que aceitou o nosso desafio, que a gente, semana passada, terminou o programa, né? Dizendo, quero que você tire a bike do armário, aquela que está ali com roupas e tal. Então, a Alane tem apenas 12 anos, ela sequestrou a bike do avô, que estava parada, empoeirada, e começou a pedalar e não parou mais. E ela é filha de uma amiga minha. Eu cheguei para visitá-las em Canela, né? Que eu fui de bicicleta, obviamente, são aí uns 90 quilômetros. E daí ela, olha, escutei no teu programa, estou pedalando, vamos pedalar. E eu estava morta. O que eu podia dizer? Vamos, né? E daí pedalamos muito. Então, vai um abração para ela e para a Nick também, que em breve vai resgatar alguma bike e vai sair pedalando. Acho que assim largamos bem, né, Rai? Nossa, eu fiquei feliz demais com a história da Luísa. Tomara que, assim como a Luísa, outras pessoas também se encorajem a embarcar nessa felicidade que é a bike. É isso Porque aí. bike é só felicidade. E começa de pouquinho. E falando na Luísa, eu também tinha anotado para mandar um abraço para Maria Luísa, que é uma colega minha do espanhol, que cada vez que ela vê uma postagem das viagens, das coisas nas redes sociais, ela disse, eu ainda vou contigo, nem que seja TV à mão. Eu digo, mas é óbvio, não tem idade para começar a pedalar. E hoje a gente pensou justamente em falar isso, né? Da primeira viagem, sobre o cicloturismo de fato. Qual foi a tua primeira viagem, Rai? Olha, a minha primeira viagem foi na Estrada Real. Foi um trecho, na verdade. Aqui nós costumamos chamar de travessia. E não existe regra, né, Carol? Não existe regra para a gente viajar de bicicleta. Inclusive, eu estava fazendo algumas pesquisas e a primeira sensação que me veio foi de procurar no nosso dicionário atual, que é o nosso
Google esse neologismo nosso, o cicloturismo e a cicloviagem. Carol, você consegue distinguir, antes de eu terminar minha resposta, tá? Já vou te lançar uma pergunta. Isso aí. Como que você consegue distinguir ou como você consegue conceituar esse neologismo cicloturismo e cicloviagem? Responde para mim. Pois é, na verdade, não sei, assim, existe até uma certa polêmica, daí dizem que o cicloturismo é uma coisa mais, digamos assim, organizada, requintada, a cicloviagem é uma coisa mais roots, aquela assim, mais passando perrengue, mas não sei, assim, para mim é viajar de bicicleta. Até tem um caos, mas fiquei curiosa com a tua resposta, depois eu conto meus causos. Então, assim, fiz uma pesquisa na internet, que a internet, querendo ou não, agora acaba sendo uma parceira da gente, nossas, né, que somos cicloturistas. E aí eu coloquei lá na busca cicloturismo. E aí? E também coloquei na busca cicloviagem. Para cicloturismo eu achei conceito, mas para cicloviagem não. Então eu vou ler aqui o conceito que eu li de cicloturismo, que eu li no site Wikipédia. É uma forma de turismo que consiste em viajar utilizando uma bicicleta. É uma maneira muito saudável, econômica e ecológica de se fazer turismo. E aí eu não achei nenhum conceito assim marcadinho do tipo cicloviagem mas eu achei do cicloturismo. Então eu entendi que, vê se você concorda comigo, e também nossos ouvintes, se alguém tiver como nos esclarecer também, tiver como contribuir com essa nossa informação, eu entendi que cicloviagem é a ação de viajar utilizando a bicicleta. E o cicloturismo é o conceito. O que você acha? Eu acho que está valendo. Inclusive, nesse conceito, tu falou da natureza, né? A gente estava conversando durante a semana, eu, né, casualmente, não sei por que acaba vindo a bicicleta sempre nas minhas conversas. E daí a gente estava dizendo que viajar de bicicleta é quando tu não está olhando a natureza, tu está fazendo parte da natureza. Exatamente. E aí, voltando para a sua pergunta, para a minha resposta, qual foi a minha primeira viagem? A minha primeira viagem foi um trecho da Estrada Real, do qual eu me incorporei em um grupo que optou por fazer a Estrada Real em travessias. Eles dividiram a Estrada Real em 9 etapas. Então, o que eles faziam? Eles tinham um suporte de um ônibus, né, uma van, que levavam eles para uma cidade. Daí, no dia seguinte, essa van buscava o grupo em outra cidade, né, no fim da travessia. Então, o que eu considero como a minha primeira viagem de bike foi essa, porque eu utilizei a bicicleta para sair da cidade de Cunha e ir até a cidade de Paraty. E aí, no dia seguinte, nós voltamos para Belo Horizonte de ônibus de novo. E eu tive muitas dúvidas nessa minha vida sobre se o que eu fiz foi cicloturismo ou se eu fiz foi cicloviagem. Mas, pelo que eu entendi, eu fiz cicloturismo e cicloviagem. E você, Carol? Pois O que você acha? A minha primeira cicloviagem. Na verdade, então eu vou começar por uma história. Eu não sabia que existia. Agora em fevereiro vai completar 10 anos, a primeira vez que eu saí pedalando da minha casa e fui para uma outra cidade, né? No caso, Gramado. Deu ali na época, pedalei até o centro da cidade, peguei um trem, desci onde o trem terminava, na época São Leopoldo, e pedalei na sequência. Essa foi minha primeira, exploração de bike. E eu peguei gosto e segui fazendo. E acho que pelos meus cálculos, uns 2, 3 anos depois, nessa mesma estrada, nesse caminho Porto Alegre, Gramado,
teve um carro que buzinou para mim, eu senti a buzinada diferente, não é aquela buzinada de gracinha, não era buzinada para sacanear, parecia uma buzinada como se eu tivesse perdido alguma coisa assim na estrada, olhei, não, mas está tudo aqui na época eu tinha umas cestinhas na bike, né, que eu botava ali minhas mochilas. Eu digo, tá tudo na bike. Daí, um pouco adiante, o carro parou, eles desceram do carro, eram 2 casais, eles fizeram gestos para mim, assim, para, diminui a velocidade. Eu digo, mas não vai ser sacanagem, né? São 2 casais. Daí, um deles se apressou, assim, e perguntou para mim, para onde é que tu tá indo? E eu, assim, levei um susto e disse, para Gramado. Daí, esse que perguntou, olhou para os outros 3 e disse, viu, eu disse que ela era uma cicloturista. E daí... Eu disse, eu sou o quê? Daí eles me disseram, não, tu é uma cicloturista. Eu digo, me explica melhor. Não, é quem viaja de bike, tu não está viajando por prazer, né? No caso, não é, tipo, não estou indo quando eu vou ao trabalho de bike, eu não estou fazendo uma cicloviagem, né? Eu estava ali só para desfrutar mesmo. Então, uns 3 anos depois, eu descobri que eu era uma cicloturista. E foi justamente, de posse deste termo, e eu sempre fiz essas minhas explorações sozinha, né? Porque o pessoal não dava muita fé para mim quando eu dizia, eu vou até Gramado, eu vou até Itapuã. Eu ia inventando os lugares, eu ia no Google, buscava cachoeiras, via se era possível chegar pedalando a partir de Porto Alegre, né? Com, eventualmente, a ajuda do trem, e me tocava. Daí teve um ano, num Réveillon, que eu fui acampar. Alô? Teve um ano num Réveillon que eu fui de bike, comprei uma barraquinha, fui acampar, tudo maravilhoso, assim, um pedal dos sonhos. E quando eu estava voltando numa estrada da vida, um cachorro me atacou, um pitbull. Para ser mais exato, eu não me lembrava, assim, eu só me lembro do cachorro pulando em mim e o mal-educado não parou de latir para me morder, né? Assim, uma falta de educação, não se fala de boca cheia. E ele encheu a boca e continuou latindo. Por uma sorte, ele me largou e tal, mas o estrago estava feito, eu ainda consegui pedalar até um posto de saúde. E isso me nocauteou, né? Precisei usar... Foram vários pontos na perna, precisei usar bengala e tal. E daí os meus amigos disseram, viu, a gente disse que tu não pode ir sozinha. Aí era tanto falarem, que eu digo, eu vou ver se eu acho um grupo aqui, vamos na internet, vamos no seu Google. E daí eu botei cicloturismo. E o que me apareceu foi o Caminho da Luz. E tinha justo um pedal coletivo programado, eu acho que devia ser, eu fui atacada pelo pitbull em janeiro, até eu me começar a pedalar de novo, aí foram alguns meses, e esse pedal ia ser final de julho. Então, eu me inscrevi. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse roteiro aí de cicloturismo, porque na época era a única coisa que se colocasse no Google, a gente está falando aí de 2014, era a única coisa que aparecia, era o Caminho da Luz. Olha minha camisa. Olha só! E a gente não combinou, hein? É verdade. Eu inclusive, a minha primeira cicloviagem foi em um circuito não cicloturístico, né? Mas nós temos muitos ciclistas que são adeptos a fazer a estrada real, como, às vezes, a primeira opção de cicloviagem. Até porque você não precisa ser ciclista para fazer uma cicloviagem, né? Você precisa ter um planejamento e uma das minhas dicas é exatamente essa. Você quer fazer uma cicloviagem? É a primeira vez que você vai fazer uma cicloviagem, opte por um circuito turístico ou cicloturístico. Por quê? Eu acredito que nesses lugares a gente se sente mais acolhido, porque é mais específico. Você já tem uma sinalização que é específica, você tem um objetivo que é muito mais específico e
você se sente, pelo menos eu me sinto um pouco mais protegida quando eu estou fazendo um circuito cicloturístico, porque eu sinto que as pessoas me olham mais como cicloturista e não como uma pessoa de bicicleta ou um ciclista Como um que ET. está no meio do trânsito competindo com os carros. Sabe? É como se fosse competindo com os turistas comuns. Vamos colocar um termo assim para a gente entender melhor. Você concorda comigo? Sim, eu acho uma baita dica, né? Inclusive, hoje a nossa ideia era falar sobre essa primeira viagem, porque tem muita gente que me pergunta, eu até separei aqui umas perguntas que uma ciclista que eu conheci no Bike Luz me fez, né? Como é que eu escolhi os lugares? Né? Como é que eu fazia esse planejamento? Então, assim, teriam, para a gente ser bem didática, né? Teriam dois caminhos. Ou pega um circuito que já é sinalizado, já é preparado, que tem, normalmente de X em X quilômetros, tem uma placa para te ter certeza que está no caminho, tem pessoas de apoio, né, que tu pode ligar em qualquer coisa. Normalmente se faz também um trabalho com as pessoas que moram ao longo desse caminho, né, para ter essa acolhida. Eu me lembro que no Bike Luz eu achava tão bonito que de tanto em tanto tinha umas casas com uma placa: aqui mora uma família iluminada. E daí essa família iluminada te dava fruta, te dava café, água, se tu precisasse usar o banheiro. Então, tu sabia que tu podia contar com vários amigos ao longo do caminho. Então, acho que essa é uma boa dica, assim, para quem está pensando em fazer a primeira viagem, pegar um circuito que já exista e que tenha essa infraestrutura, né? Isso ajuda muito. E normalmente eles estão marcados com uma setinha amarela, algumas são verdes, e algumas ainda, a sinalização de trânsito mesmo convencional também ajuda muito. E sem contar que a internet também ajuda muito. A gente tem muitos aplicativos, inclusive, para os circuitos cicloturísticos já pré-estabelecidos. Nós temos muitos aplicativos que ajudam muito a gente a sentir mais segurança na cicloviagem, que é o Wikiloc e até mesmo o Google Maps. Daí vai a dica só de, assim, olhar bem o caminho antes, porque pode não ter sinal, né? E agora, Rai? E se não tiver sinal no caminho? Justamente. O Wikiloc, ele funciona com você baixa a trilha anteriormente e você utiliza no celular, sem conexão, sem sinal, ele só precisa estar com o GPS ativado no celular, que aí você consegue navegar. Olha aí, ó, Mas, baita dica, porque normalmente os lugares mais lindos são aqueles que não têm sinal, né? e outra dica, não é só confiar no aplicativo. Igual você falou, tem que pesquisar antes, tem que estudar o caminho antes, e tem que aprimorar ou aprender um pouquinho que seja leitura e interpretação de mapa. Olha aí a interdisciplinariedade do cicloturismo. É aprendizagem, porque se você não tiver um pouquinho de noção, ainda assim o aplicativo pode te enganar e você pode ficar perdido. E aí, normalmente, é isso que normalmente a gente tem medo. E escuta o medo das pessoas. Ah, mas você não tem medo de ficar perdido? Tenho. Mas a gente tem que confiar no nosso senso de direção e sempre aprender um pouquinho sobre localização, leitura e interpretação de mapa. Não precisa ser um expert, porque a tecnologia acaba ajudando a gente bastante. Mas aí o que pode trair a gente com relação à tecnologia? Nem sempre a gente vai ter energia elétrica, então tem que ter alguns equipamentos, uma bateria extra, ou às vezes um carregador portátil. Isso aí ajuda muito. Já é uma dica para a gente deixar o medo de lado e confiar um pouquinho mais no nosso senso de direção e ir para onde o vento aponta.
Pois é, e assim como eu tenho uns aninhos a mais que tu, eu vou dar uma outra dica que é infalível. Aquele papelzinho. Aquele, Exatamente. aquele Exatamente. papelzinho com o nome do lugar que tu vai ficar para dormir, ou alguma referência do caminho, algum telefone. Daí, então, ó, a tia Carol aqui dando as dicas. O papelzinho com escrito a caneta, que não borre com a chuva, ou põe dentro de um saquinho, né? Para proteger, porque pode cair uns pingos. Para a gente não ficar, eu falo por experiência própria, porque eu já passei uns perrengues porque eu confiei na bateria do celular, me empolguei, perdi a noção do tempo, não sabia o endereço, foi bem complicado. Mas não é só porque eu sou mais nova que eu só confio na tecnologia, não, tá? Porque eu ando com a planilha. Eu Aí, faço ó, uma aí, ó. planilhazinha, viu? Então a gente tem que ir na frente e voltar atrás. Eu faço uma planilha e coloco previsão de chegada, lugar onde vai dormir, o ponto zero, quantidade de quilômetros previstas para o dia, o nome da hospedagem, o nome do lugar, né, o telefone, endereço, que isso é importante. E outra coisa que também é muito importante de fazer nessa planilha é o seguinte: tem muita gente que gosta de reservar pousada, né? Nós temos infinitas formas de hospedagem, né, Carol? Nós temos Sim. warm showers, temos Couchsurfing, Airbnb, temos hostel, pousada, hotel. Eu já tive experiência de reservar e não reservar. Eu sempre opto por ter uma referência, ter um lugar onde ir, mas não reservar. Por quê? Eu posso ter um pneu furado, eu posso ter uma fadiga, um cansaço, posso ter um imprevisto e às vezes não conseguir cumprir aquela quilometragem do dia que está previsto no planejamento. E aí eu prefiro não reservar, mas entrar em contato antes com as pessoas, deixar sobre aviso, para quando eu chegar em determinado lugar eu ter o que procurar. Mas se for o caso de reservar e não conseguir chegar, eu não precisar perder a hospedagem. E aí, Sim. Carol, o que você me diz sobre isso? Pois é, eu sou, olha, revelações aqui no ar. Eu sou mais medrosa. Eu gosto sempre de reservar antes. Mas eu acho que é uma boa, tem isso. Às vezes tu fica no compromisso de ir para um lugar e de repente se encantou com um outro lugar no meio do caminho e diz, pô, mas agora eu já tenho reservado, nem sempre tem a flexibilidade. Então, assim, eu confesso que na maioria das vezes eu deixo reservado, principalmente se é um lugar assim de muita procura. Na última viagem eu consegui assim desapegar um pouco. Em alguns lugares que eu ali perguntei, não, tem bastante opção de hospedagem. Eu digo, não, vou arriscar e vou na hora buscar a hospedagem. Mas acho que é uma boa dica. Essa foi justamente uma das perguntas da Meire, essa minha amiga ciclista lá do Bike Luz, que ela disse, como é que tu planeja isso, né? Os lugares, a quilometragem. Vai aí uma dica assim básica. Primeiro lugar, onde é que tu quer conhecer, né? O meu objetivo quando eu comecei a pedalar era cachoeira, eu era caçadora de cachoeiras. Então eu olhava lá no mapa, olha, tem uma cachoeira. Via quantos quilômetros? Daí vem a segunda parte muito importante acho que de planejamento de uma cicloviagem. Conhecer os seus limites, né? E os limites da bicicleta. Daí eu pensava, bom, essa quilometragem eu consigo. A minha bicicleta está direitinha, não tem nenhum barulhinho. Vamos lá. Então, olhava, porque no começo eu fazia viagens de um dia, depois que eu fui 2, 3, feriadão, e depois perdi o juízo completamente. Então, assim, ó, a dica seria, né? Conheça bem quantos quilômetros você tem condições de fazer e veja as cidades próximas, né? Se tem possibilidade de hospedagem. E a outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar, quilometragem é a coisa mais relativa do mundo.
né? Por exemplo, na minha volta agora de Canela, 30 quilômetros, eu levei 33, mais ou menos, de Canela até o pedágio de Três Coroas. Eu levei 1h30 para subir. Ah, que bom! Pô, tu fez uma super velocidade. É que era descida, né? Praticamente não pedalei. Se fosse no caminho inverso, quando eu fui, eu levei 3h30. Então, só olhar no mapa a quilometragem e dizer consigo, tem que, se possível, descobrir o quanto sobe e desce a estrada para ver se realmente a gente consegue. Em Minas, as quilometragens sempre são traiçoeiras, não é, Rai? Verdade. Um ponto do que você disse antes da gente chegar na quilometragem, Carol, foi a questão do barulhinho da bike. É. A primeira coisa que as pessoas falam assim, eu preciso comprar uma bike muito cara para eu ser ciclista, ou para eu ser cicloturista, ou para eu andar de bicicleta. Não, você não precisa comprar uma bike de 50 mil reais para você fazer uma viagem de cicloturismo. Como eu disse, você não precisa nem ser ciclista para fazer uma cicloviagem. Mas a sua bike tem que estar com a manutenção em dia. Isso é importante, porque nós temos aí um instrumento. É um instrumento que ajuda a gente também tem que ajudar ele a ficar em bom estado de conservação. Nós temos que limpar a nossa bike, nós temos que levar ela no médico de vez em quando para fazer a troca, né, das peças. Então, isso é extremamente importante. Bike com a manutenção em dias, pecinhas novinhas. Isso não vai te isentar de provavelmente ter um probleminha mecânico, né? Principalmente igual assim, um pneu furado, né? Uma pastilha de freio que vai acabar no meio do caminho, uma corrente que pode arrebentar. Então, além da manutenção em dia, é bom ter uma bolsinha, uma nécessaire com os equipamentos sobressalentes para você, para te ajudar. E outra coisa muito importante, principalmente para nós meninas, nós mulheres, além de ter a ferramenta e de ter as pecinhas sobressalentes, aprender a mexer, aprender a trocar independentemente de forma autônoma. Não é verdade? Isso é bom. Isso é muito bom. Porque nem sempre... Hoje em dia... Olha eu. Hoje em dia... Hoje em dia é bem mais fácil de conseguir ajuda porque tem muito mais gente pedalando. Mas a gente não pode contar com essa sorte, né? Sempre é bom ter e sempre vale fazer um treininho em casa, um dia pegar, não precisa furar o pneu, né, para trocar. Experimenta tirar a roda, daí tira o pneu, tira a câmera, recoloca a câmera, faz isso, que esse é o básico que pode te deixar empenhado e é muito simples de resolver. Mais uma confissão aí. Nessa minha primeira viagem, óbvio que não tinha nada disso. A esperta levou Eu levei um... agora não me vem o nome. Para encher o pneu. Eu disse, não, qualquer coisa alguém vai trocar para mim e pelo menos eu vou poder encher. Olha, era isso e um vestido para tomar banho quando chegasse e poder trocar de roupa. E fora as comidinhas. Era isso que tinha na minha mochila na minha primeira viagem. Daí depois a gente vai se dando conta que, enfim... Tu até pode parar um carro para te ajudar, mas ele não vai ter um remendo para bike, não vai ter uma câmera. Então, é bom sempre levar esse kit e, claro, sabendo mexer muito melhor, né? Pequenos reparos, ficar atento aos barulhinhos. Esses tempos eu escutei um barulhinho na bicicleta e eu digo, mas que coisa, parece na roda, será que ela está seca? Será que está precisando de um olhinho? Mas eu estava meio atrasada, assim, eu odeio pedalar quando tem compromisso, assim, que tem que relógio e eu precisava pegar o horário do trem, senão eu ia perder o trem. E daí fui. Quando eu cheguei no trem, eu desci da bike, eu olhei para trás. O freio estava pegando no pneu, ou seja, eu pedalei freada, uns 50 quilômetros. Treino pesado. Eu estava querendo treinar pesado. Pois é, acontece, né? Então, assim, Não era o ideal, mas acontece. Então, uma confissão antes de passar um checklist. não vai deixar só eu passar vergonha, né? A primeira vez que eu tive que trocar as pastilhas de freio da minha bicicleta,
Eu usei o tutorial do YouTube. Eu tive a sorte de que tinha Wi-Fi na pousada e o meu telefone estava carregado e tinha onde carregar, e eu usei um tutorial no YouTube. E aí eu tinha as ferramentas e consegui trocar minhas pastilhas de freio. Ai, mas Parabéns para mim. isso é ótimo. Eu também. Imagina, freio eu assisti já umas 3 vezes, ainda não entendi bem, mas vou praticar mais. A gente consegue, principalmente no desespero, tá? Hoje em dia é uma Porque maravilha que tem praticamente tudo no YouTube, né? exatamente, tudo. Com relação a essas manutenções e aquilo que a gente tem que carregar, muito importante. Se eu esquecer de alguma coisa, você me lembra, viu, Carol? Então é Tá. muito importante a gente ter na nossa caixinha, lá na nossa bolsinha, uma gancheira universal ou Ah, uma eu gancheira tenho. global. É importante você ter pelo menos um par de pastilhas para que, se caso você precise trocar o freio bem na hora, assim, no meio do pedal, ou se por um acaso ela perder. Então é importante você ter. É importante você ter uma câmera de ar, um kit remendo, isso é importante, bomba para encher pneu, óleo, uma Compatível com a sua toalhinha, câmera. uma toalhinha e uma escovinha para você limpar a corrente. Eu Olha, acho que é só. Se eu lembrar de alguma coisa, eu falo mais. agora eu lembrei do que me diz um amigo meu, cicloturista lá de Pernambuco, mandar um abraço pro, ah não, pro Regis. Ele disse assim, o importante na bike é cuidar da relação. Exatamente, exatamente. Porque aí um amigo meu uma vez me disse: ah, não, se acabar a relação é só trocar. Mas aí dói no bolso. É, então aí, ó, vamos cuidar dessa nossa amiga para ela rodar bastante, né? Exatamente. Isso é importante para o ciclismo e para o cicloturismo. E agora, com relação à quilometragem, foi outro ponto que você falou, Carol. Nos nossos mapas, no Google Maps, tem uma opção, às vezes a gente deixa passar despercebido. Quando você calcula uma rota lá e coloca a opção bicicleta, aparece duas setinhas. A setinha para cima e a setinha para baixo. Isso significa o desnível que você vai subir ou descer, ou subir e descer naquele trajeto que você colocou para ele calcular a rota. E aí, o que significa? Às vezes aparece assim, 1.600 metros e tantos quilômetros subindo, e 1.500 metros com a setinha descendo. Isso significa que naquele trajeto, você vai fazer uma escalada, uma soma, né? Uma altimetria. Você vai escalar 1.600 metros ou então você vai descer 1.600 metros. E isso, gente, não quer dizer que é assim, tá? Não é uma escalada mesmo de parede, mas é ao longo daquela quilometragem, a variação do relevo vai fazer você subir esses 1.600 metros, ou pode ser 100 metros, e descer esses 1.600 metros. Tem algumas planilhas e tem no aplicativo, por exemplo, no Wikiloc, ele tem um gráfico, e esse gráfico, ele faz, né, ao longo da quilometragem, ele faz a variação de altimetria. Então, dependendo do quilômetro que você está, você vai estar na altitude tal, ou você vai escalar tudo. E tem também um aplicativo do Strava, que mostra para você o acúmulo altimétrico. Mostra a altimetria, o percurso todinho. Porque aí a gente, igual a Carol disse, que aí a gente vê lá, 30 quilômetros eu consigo fazer, mas às vezes são 30 quilômetros, desses 30 quilômetros, 20 quilômetros são subindo. E normalmente você tem aí, com a bike carregada, um períodozinho bom de subida É um e de pedalada períodozinho para bom. fazer. Um calorzinho bom. Tem um calor, tem isso, o clima. Então, tudo isso influencia, porque às vezes 30 quilômetros subindo no frio, o tempo vai ser diferente do que 30 quilômetros subindo num calor de 42 graus. É. Eu não uso, eu confesso que eu não sei mexer no Wikiloc e já por isso mesmo estou falando aqui
que é importante atentar para esses detalhes. Já tive que replanejar toda uma viagem por não saber a altimetria, achar, não, vai ser tranquilo, é beira de praia, eu vou pedalar pelo litoral. E, no caso, não tinha, no Google Maps não tinha opção de bicicleta, tinha só a opção de carro, de veículo motorizado. E daí eu disse, não, vou pedalar pelo litoral. Quando eu fiz o primeiro dia, que eu levei quase um dia para fazer 30 quilômetros, porque era só subida, paredão, eu disse, vou replanejar toda a viagem. Mas é verdade. E assim, você tem que estar atento e também tem que ter essa flexibilidade, né? Preparar o seu psicológico do replanejamento. Então, isso aí também conta muito. Porque uma coisa de quando eu comecei a pedalar, inclusive, quando eu comecei a ser cicloturista, de que se eu estou de bicicleta, eu não posso usar nenhum outro meio de transporte. Não, isso é mentira. Se eu precisar, se for perigoso, né, ou se eu não tiver com vontade de pedalar, pode sim, pode aceitar carona, pode colocar a bike no ônibus, pode parar para descansar, isso também faz parte. E replaneja. Isso aí é tranquilo. Nós que estamos aqui convidando o pessoal para cicloviajar, para exercer o cicloturismo, prepare-se para mudanças. Eu acho que a bicicleta e o caminho ensinam a gente a ser mais flexível, a ser mais humilde também, né? Diante das montanhas, dos paredões, das intempéries, que às vezes são realmente maiores que a gente, né? E não dá para ter a menor vergonha de dizer, olha, eu não consigo mais, eu preciso de, sei lá, vou precisar pedir carona, vou precisar já um outro jeito, não consigo mais pedalar. O que não pode é insistir e machucar o corpo, e machucar a bicicleta, enfim, e daqui a pouco ficar com uma má impressão, porque a gente tem que lembrar sempre que o viajar de bicicleta é para ser uma coisa prazerosa, para desfrutar o caminho. E não para dizer, olha, eu pedalei. Tem vários estilos de gente que viaja, que passeia de bicicleta. Mas o estilo aqui, no caso meu e da Rai, é aquelas que contemplam o caminho, né? Então, a gente não faz por quilometragem, não faz para dizer que, não, olha só, eu sou a cara. Eu subi um paredão. É um pouco... Que bom quando a gente sobe, né? Mas quando não sobe, é só descer da bike e empurrar. Aliás, vamos comentar que está passando agora durante para quem aqui nós somos uma rádia muito alternativa que dá para ver, não, dá para ouvir e ver, ou tu ouve, tu vê. Então a gente está passando fotos de 2 circuitos que a gente espera ainda conseguir dar uma falada sobre eles, né? Como uma dica aí para quem quer fazer a sua primeira cicloviagem, que são o circuito Cascatas e Montanhas, que é aqui no Rio Grande do Sul, e o Caminho da Luz, que é em Minas Gerais. Então, estão passando fotos e a gente pegou fotos assim as mais diversas, porque cicloturismo também é isso, parar para olhar o visual, para olhar o barro, para tirar foto, para conversar com os bichos. É por aí, Rai? Exatamente. Inclusive, eu achei legal de compartilhar com o pessoal sobre o Caminho da Luz. Por quê? Porque como eu escolhi fazer o Caminho da Luz, usei 2 finais de semana e o meu irmão, eu pedi para ele fazer o apoio para a gente. Ou seja, eu não saí da minha casa pedalando. Meu irmão levou a gente de carro. Tá vendo? Nós não somos inimigas do carro, nem do caminhão, nem da moto. Nós somos amigos e parceiros, nós só queremos mais espaço. A gente só quer conviver em harmonia. Então, assim, meu irmão, gostaria de mandar um abraço para ele aí também, se ele estiver ouvindo a gente. Ele levou a gente de carro até a cidade de Tombos, que é de acordo com o circuito, né? No caso, ele se assemelha mais a uma travessia, começa na cidade de Tombos
Então, ele levou a gente até essa cidade, o ponto inicial, e aí nós fomos até a cidade, estava no planejamento de ir até a cidade de Espera Feliz. Quando chegasse em Espera Feliz, nós íamos retornar para BH, e no final de semana seguinte, que inclusive era um feriado, eram 2 feriados em 2 finais de semana seguintes, assim, consecutivos. E aí nós partiríamos de novo de BH para Espera Feliz, e de Espera Feliz nós iríamos de bike até a cidade de Alto Caparaó. E aí, durante todo o trajeto, ele fez o apoio para a gente. E o que foi muito bom, porque nós não carregamos bagagem, a bagagem foi para o carro. Ele também participou do trajeto. Nós levamos também uma amiga que não pedala, e no momento ela não estava podendo pedalar também. E ela foi curtindo com a gente o trajeto, então foi muito prazeroso. A gente utilizou a bike, foi assim, bem tranquilo, com exceção das montanhas que a gente teve que subir, mas foi uma coisa muito tranquila. E éramos 3 pedalando e o meu irmão fazendo o apoio para a gente. Então, assim, quando é possível, que bom, você pode usar, não tem regra de cicloturismo. Ai, meu Deus, só posso ir pedalando, só posso eu carregar a minha bicicleta. Não, se você tiver como alguém fazer apoio para você, Que que ótimo. bom, peça esse apoio. Se for um evento em que tem um apoio, em que tem pessoas para te ajudar, que bom, que ótimo. Mas quando não tem também, pega essas coisas, sua mochila, coloca no bagageiro aí, coloca na garupa e pedala menos se a bicicleta estiver pesada, ou pedala mais devagar, mas pedala, porque de bike pode viajar. E agora E aí? tu falou em quebrar regras, eu me lembrei de uma coisa. A roupa para pedalar. Ah, verdade. Verdade. Isso é um tabu, inclusive. Verdade, porque aqui em Minas a gente pedala tudo empacotado, tá? É do céu da cabeça. Eu já sou eu acho que na semana passada a gente passou umas fotos, eu até botei de propósito, que eu gosto de pedalar livre, leve e solta, né? Então, eu acho que Verdade. muito raramente usei uma roupa de ciclista, né? Ainda que me considere uma ciclista, né? Mas eu gosto, quando é verão, de pedalar com a parte de cima do biquíni para pegar um sol. Para lagartear. Para lagartear e gosto de pedalar de vestido, acho que fica mais, não gosto de coisa me apertando, acho que a gente está na natureza, gosto de curtir assim, mas não quer dizer que todo mundo tenha que estar assim ou assado, né? Exatamente. E fala um pouquinho para a gente, Carol, do circuito Cascatas e Montanhas. Inclusive, eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal que faz parte da associação dos amigos do Cascatas e Montanhas. Gente, eu achei isso ótimo, ter uma associação dos amigos do circuito. Olha só que coisa linda. Mandar um abraço lá para o Disseu, para a Aline, para a Sheila, o pessoal lá de Rolante, que provavelmente deve estar ouvindo a gente também. O pessoal lá da terra da Cuca, delícia. Ai, que gostoso, gente. Para que vai dar fome. Ai, meu Deus. Fala pra gente um pouquinho do circuito. Pois é, o Cascatas e Montanhas, eu acho uma baita dica, que na verdade não precisa se restringir ao pessoal do Sul, porque a Rai veio de Minas para fazer o Cascatas e Montanhas. E também meu amigo Paulo, lá de Maceió, mandar um abração para ele, também veio para fazer o Cascatas e Montanhas. Eu fiz a maior propaganda, assim, eu sou fã, acho o máximo. Ele surgiu por iniciativa dos ciclistas da região, que mobilizaram, enfim, os comerciantes, toda a população do local, para conseguir sinalizar. Então, existe um site desse circuito que tem as etapas, a sugestão é fazer em 4 dias. O total, olha só, para ver como quilometragem é relativa. A sugestão é fazer circuito em 4 dias, foi assim que eu fiz. São 123 quilômetros, ou seja, tem bastante subida, mas tem uns visuais, né? O nome já diz, Cascata e Montanha, mas tem uns visuais maravilhosos e tem umas cascatas mega refrescantes. Eu fiz ele em setembro, então foi uma época linda, que tinha primavera, tinha bastante água. Eu vou dizer que em nenhum momento eu comprei água no caminho,
porque eu só tomava água que estava escorrendo assim pelos lados da estrada, não tive nada. Água muito limpa, assim, descendo lá de cima da serra. E acho que é uma baita dica para começar muito bem sinalizado. Tem placas assim bem visíveis, né? Durante todo o caminho. Daí ele começa ali em Rolante, Terra da Cuca. Dá para ir ali na casa do agricultor, fazer um ranchinho, comprar cuca, linguiça, bolacha. E depois vai a Riozinho, vai a São Francisco de Paula e depois desce de novo a Rolante. Eu fiz ele acampando. Foi muito legal. Mas e tu fez em hotel, né, Rai? Foi isso mesmo. Então, assim, Ele foi uma das experiências que eu fiz de não reservar pousada. E eu gostei. aí, ó, então, assim, ó, tem milhões de jeitos de fazer, dá para fazer, tem gente, eu já conheço gente que fez, não, a gente não tem 4 dias corridos, então vai um final de semana, pedala uma parte, com apoio, sem apoio, mas é uma região que o pessoal é muito hospitaleiro, porque a Associação de Ciclistas de lá já fez esse trabalho também, né, com a comunidade, então, às vezes, se precisar água, bate numa casa, o pessoal provavelmente vai ser solícito e vai te oferecer a água. Eu acho, apesar de subir, mas eu acho que toda subida tem uma recompensa, né? Que é um visual lindo e depois tem uma descida. Mas engraçado que a conta não bateu, não, porque eu lembro de ter subido 80 quilômetros e só desci 40. Ah, é? Essa conta não bateu, não. Eu subi mais do que eu desci. Mas nem sempre a matemática, assim, a matemática dos caminhos, ela é meio como é que é? Não é Fora do padrão. exatamente, ela desafia as leis da matemática. E eu. Até porque eu costumo dizer que cicloturismo é o seguinte: você estuda para a prova de matemática e quando chega lá só cai geografia. É uma boa mesmo. Verdade. Eu ia dizer o seu Google também, né? Eu nunca me entendo com ele, que agora eu tenho dado umas olhadinhas nessa coisa de quanto sobe e desce. Daí eu gosto de acompanhar, marcar sempre o trajeto no Strava, porque depois alguém pode olhar o caminho que eu fiz, eu posso saber o que eu fiz e tal. E sempre dá mais. Sempre dá mais subida. Verdade. E alguns dias, assim. Pode falar. Não, eu ia dizer, e alguns dias o pessoal me assusta tanto. Não, vai subir, vai subir, vai subir. Eu acho que eu faço tanta preparação mental antes para dizer, não, eu vou devagar, eu não vou me afobar, eu vou devagarinho, que aquela subida parece que não é tão absurda assim quanto me falaram. A preparação psicológica também faz bem para a percepção subjetiva do lugar. Eu Porque acho. às vezes você está num dia bom e aí você não percebe que aquela subida foi tão longa ou tão dura quanto você achou que seria. Mas às vezes num dia em que você não esteja tão bem, eu falo por várias coisas, né? Vários motivos. Às vezes o pensamento, às vezes até mesmo questões fisiológicas. E aí, às vezes, a mesma subida você acha que ela foi aterrorizante. Vai muito do pensamento, né, da cabeça. E claro, tem dias que o corpo não tá gripada, tá com alguma tá mais fraco e não adianta forçar, né? E isso é importante. Essa foi a grande vantagem que eu vi da questão de ou fazer o circuito acampando, os circuitos, né? Não falando só necessariamente do cascatas e montanhas. Você fazer com um pouco mais de flexibilidade e sem reserva, porque quando eu estava fazendo, por exemplo, o Vale Europeu, e eu tinha mais alguns dias e tinha mais alguns objetivos no estado maravilhoso de Santa Catarina, eu machuquei o joelho no terceiro dia. E eu tive que continuar, porque eu tinha as minhas reservas, eu já tinha alguns eu já tinha até pagado, então eu tive que me virar e fazer com o joelho machucado.
E assim, aí foi muito corrido. E o que aconteceu que foi bem vantajoso para mim no circuito Cascatas e Montanhas de não ter reservado as pousadas e o hotel é que teve chuva e então eu adiei por 2 dias o início do pedal. E aí eu fiquei tranquila. Fiquei lendo, fiquei conhecendo as pessoas, eu fiz muitos amigos lá, muitos colegas, conheci algumas coisas que talvez se eu tivesse só ido para pedalar, talvez eu não teria conhecido. E aí, por isso, eu achei vantajoso de ter um pouco mais de flexibilidade. A gente corre um pouco mais de risco, mas tem um pouco mais de flexibilidade, porque às vezes você está no meio do pedal e vai que você gripa, ou às vezes você machuca. Então, eu achei bacana ter um pouco dessa flexibilidade exatamente por isso. De um dia você tá bem ou não, que a gente espera de estar bem para fazer esse tipo né, no nosso planejamento. Mas a gente tem que ter um pouco mais de flexibilidade. Verdade? Verdade, a gente volta naquela regrinha básica, então, conhecer-se, né? Conhecer a si mesmo, saber seus limites. Então, se é uma pessoa ansiosa, que nem eu, estou combatendo isto, vai Vai passar, comigo. vai passar mal se não souber onde tem, se tem já um lugar garantido para dormir, reserva antes. Mas saiba que existe a possibilidade também de não reservar antes e ficar aberto para o caminho, né? Exatamente. Porque aí são praticamente coisas básicas, assim, não é chegar realmente na escuridão, mas você primeiro tem que escolher o lugar, ou ele te escolheu, você tem que fazer as pesquisas. E a internet está aí para ajudar a gente com isso. Então você vai pesquisar, vai ver a rede de hotéis, vai ver se tem ou não. Então aí você tem que dar uma planejada na quilometragem, levando isso em consideração. E é sempre bom a gente pesquisar também os atrativos turísticos, os costumes, a história, a tradição, a gastronomia do lugar, que isso é Isso é bom fazer importante. uma pesquisa assim, não teórica, né? A gente tem que fazer uma pesquisa prática. Exatamente, porque o turismo, de forma geral, é desenvolvimento pessoal, né? Tanto para a gente, tanto para o lugar, porque a gente volta a outra pessoa, nós nunca somos os mesmos. Não é o mesmo que vai, não é o mesmo que volta, e para o lugar também, porque a gente ajuda, a gente leva um pouco da gente para o lugar, e isso é importante. E de bicicleta a gente fica mais exposto ainda, né? A gente é mais acolhido, nós temos mais oportunidade de conhecer pessoas. Então, a minha dica e a minha fala para o cicloturismo, para a sua primeira cicloviagem e para as outras, é sempre esses passinhos. Agora eu estou lembrando eu minhas histórias, né? Justamente no Cascatas e Montanhas que eu resolvi fazer acampando, eu cheguei num lugar lindo, que o nome já é lindo, Boa Esperança, ali onde tem a Cachoeira das Três Quedas, tem várias vinícolas. E eu não, enfim, tinha barraca. Eu olhei, eu estava louca para fazer um camping selvagem, assim. Vou armar minha barraca em qualquer canto e isso. Estava um momento assim de vida que eu queria ficar livre, leve e solta. Mas eu não achei assim, como tinha uma casinha, outra, eu digo, ai, agora onde é que eu vou botar? Daí eu resolvi perguntar num restaurante, assim, achei tão bonitinho o pátio dele, eu digo, se ele se importava de que eu armasse a minha barraca ali, né? E daí, para não ficar chato, eu disse, já vou aproveitar no restaurante e vou ver se ele não faz uma janta para mim. E o cara já estava fechando o restaurante, daí ele disse, não, mas faço a janta assim para ti, o que tu quer. Óbvio que eu quis uma sopa daquelas bem de nhanholine, bem italiana, para ter bastante energia para o dia seguinte. E ele disse, tá, e o seguinte, eu não moro aqui no restaurante, eu faço a janta para ti, depois se quiser dorme aqui dentro, junta esses dois bancos, põe teu colchonete ali, eu deixo o fogão a lenha para te ficar mais quentinha e nem te preocupa, eu saio, depois quando sair amanhã de manhã, só bate a porta. E não é que foi, É ele... quase inacreditável, né? Daí ele disse, não, eu já viajei muito pela América Latina, eu sei como é, é tão legal quando a gente tem
recebe assim a hospitalidade das pessoas, então é o maior prazer para mim te hospedar. E eu, confesso que eu estava meio culpada, né? Eu ia, sei lá, pagar a janta, né? Mas estava ganhando toda a hospedagem. Nesse meio tempo já era tarde, assim, até, sei lá, talvez tarde para um cicloturista, né? Que subiu um monte de montanhas. Acho que umas 7h30, 8 horas da noite. E nisso entra uma mulher, assim, pelo restaurante. Ai, Áureo, ainda bem que tu tá aqui. Ele, o que foi? A gente estava fazendo a estrada, deu um problema no caminhão, vou ter que ficar com toda a minha equipe aqui, senão a gente perde o asfalto. Algo assim. Tu faz janta para 30? Eu olhei e digo, obrigado, agora o cara vai ser recompensado. Se ele não tivesse ficado para me ajudar, ele não estaria ali, ele não teria ganho as 30 jantas, né? 30 ou 40, era uma turma grande. E assim vai, né? Eu acho que quando a gente se abre para o caminho, ele se abre para a gente. Quando a gente faz uma boa ação, a gente acaba recebendo de volta, não que a gente faça para receber, né? Mas histórias assim tem muitas no cicloturismo, né? Muitas. É verdade. Qual vai ser? Tu já tem a tua próxima viagem planejada, Rai? Eu tenho para férias, eu tenho o Caminho de Aparecida, que é uma história bem legal também, de peregrinação, de cicloturismo. E ele vai de Alfenas a Aparecida do Norte e começou com um ciclista e hoje ele é um evento já da cidade e já conta aí com praticamente 300 ciclistas que acompanham o, o Rodrigo, que a iniciativa é dele, né, uma iniciativa de voto, fé, oração, e aí eu vou fazer o Caminho de Aparecida, E é que inclusive eu não consegui fazer o ano passado, que estava marcado para fazer o ano passado por causa de um acidente envolvendo bike e carro, no qual eu estava envolvida, e aí eu não consegui fazer, mas aí Deus me deu vida e saúde e eu vou para fazer esse ano, em junho. Oba! E é um pedal coletivo. Isso. Vão todos É um pedal. juntos. Exatamente. Nossa, é uma coisa linda. Pois Além do é. visual, que é maravilhoso. Mas só bastante, né? Mas não vamos assustar, porque devagar a gente sempre chega, não chega? Devagar e sempre, esse é meu lema. Esse é o nosso lema. Inclusive aí, ó, a gente deu a dica de dois circuitos, né? Um no Rio Grande do Sul, um em Minas, para de repente ser a sua primeira cicloviagem, já com um caminho preparado para lhe receber, né? Que é o Cascatas e Montanhas, aqui no Rio Grande do Sul, em Rolante, e o Caminho da Luz, que começa em Tombos e termina no Alto Caparaória, e tem a possibilidade ainda de subir no Pico da Bandeira, que é alucinante. Maravilhoso o visual. Mas você pode começar assim, ó, indo da sua cidade para a cidade vizinha. Exatamente. E abrir os olhos para além da ciclovia. É verdade. Eu apoio. Bom, o nosso desafio da semana passada de tirar a bike do armário vai ser constante. Eu quero toda semana dizer alguém que tirou a bike do armário ou alguém que roubou a bike do vô, que nem a Alane, para pedalar. Mas vamos lançar um outro desafio. Se alguém vai se aventurar na sua primeira viagem, conte pra gente. Pode ser aí, ó. Compartilhar com a gente. E se precisar de dica, é só mandar mensagem pra gente, né, Carol? É isso aí. A gente, com o maior prazer, assim, vai ajudar, dar todas as dicas, compartilhar. Quanto mais gente estiver pedalando, melhor. Vamos ampliar os horizontes. Exatamente. Vamos dominar o mundo. De E bicicleta. dominar o mundo, assim, não com briga, né? Compartilhando. Não é compartilhando, exatamente. Eu acho Na que a paz. Rayane falou muito importante. A gente não odeia carro, a gente não odeia avião, eles nos levam mais longe. Mas a gente gosta mesmo de passear lentamente, de bike. Exatamente. Nós estamos chegando ao fim? É, pois é. Ai. Já temos que nos despedir, Carol? Já tem que se despedir, sim. Daqui a Vai mais pouco o Júlio já está cortando meu pescoço aqui, que nós já estamos passando. aqui de Belo Horizonte, eu mando um beijo, um abraço pedalístico para todos vocês aí do Sul, do Rio Grande do Sul, do nosso Brasil inteiro, do nosso mundo inteiro. Um abraço cicloturístico para vocês.
É isso aí, um abração para todos vocês e vamos lá, vamos botar a bicicleta na rua e começar a olhar o mundo diferente, devagar e sempre, sempre em frente. É isso aí, rode com a gente, semana que vem tem mais aqui na Rádio EO, a primeira rádio web do Brasil. Aqui se faz, aqui se paga. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.